nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Convido você nesse momento a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do verso 10. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Capítulo 4, a partir do verso 7, que nos diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim, amados, como Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. Mas realmente essa carta aqui, ela é bem profunda. Ela fala do amor. O apóstolo João é descrito como o apóstolo do amor. Que nossa vida possa ser baseada nesse amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque mesmo, ó Pai, vivendo num mundo tão descarente, com falta, ó Pai, de tanto, ó Pai, desse amor de Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que tu venha, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nos ensinar a amar a cada dia mais. Esse amor, ó Pai, com o qual Deus nos amou e nos perdoou, nos ensina a amar no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, mas acima de tudo, que Deus abençoe sua vida espiritual, de maneira que aquilo que você tem colocado diante de Deus possa realizar, mas acima de tudo, coloque em prática o que essa palavra nos diz: amar uns aos outros. Em um mundo tão caótico que nos encontramos hoje, nós precisamos refletir o amor de Deus, nós precisamos transparecer o amor de Deus e nós precisamos transmitir e viver o amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, no nome de Jesus. Amém.
Olá, meus irmãos queridos, ouvintes da Palavra do Senhor Deus, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais esse culto. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, é o nosso desejo, a nossa oração. Quero falar nessa oportunidade sobre pecados em família, a família de Jacó. Quando olhamos para a família de Jacó, percebemos imediatamente que tinha tudo para dar errado. E, infelizmente, aconteceram muitas coisas erradas. Jacó significa enganador, usurpador. Enganou seu próprio pai e seu único irmão biológico. Precisou fugir para não ser morto e viveu 20 anos longe da sua família, distante dos seus entes queridos. Jacó, enganador, acabou sendo enganado pelo seu sogro Labão e mais tarde pelo seu filho primogênito Rúben. Jacó estava sentindo na pele as consequências dos seus próprios erros, dos seus pecados. E aqui aprendemos, a primeira lição nesse momento é que para cada erro que nós cometemos, para cada pecado, tem as suas consequências. E dependendo da gravidade do pecado, as consequências são trágicas. Então nós precisamos estar vigiando e nos afastando de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa comunhão com a família, porque a família é a maior instituição criada por Deus. Você que é filho, honra o seu pai. Seja submisso ao seu pai. Você que é filha, seja obediente ao seu pai, à sua mãe, no Senhor, porque isso é justo. Quando Jacó chegou em Padã Arã, na Mesopotâmia, logo conheceu Raquel, filha de Labão, seu tio. Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. A Bíblia diz que Raquel era formosa de porte e de semblante. Pensa numa moça linda. Era Raquel. Foi amor à primeira vista. O texto de Gênesis, capítulo 29, versículos 18, 19 e 20, narra da seguinte forma: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor de Jacó por Raquel foi profundo. E aqueles 7 anos de trabalho, de serviço prestado a Labão, passaram como se fossem alguns dias, por causa daquele amor intenso de Jacó por Raquel. Jacó estava apaixonado por Raquel. Ele queria casar com aquela moça, que diz o texto que era formosa de vista e de aparência. Vencendo o tempo determinado, os 7 anos, Jacó foi enganado pelo seu sogro, ou pelo seu futuro sogro Labão. Ele recebeu Lia por esposa. Lia era a filha mais velha de Labão, em vez de receber Raquel. Pois na cultura daquela época, a filha mais nova não podia casar antes da filha mais velha. E na noite de núpcia, diz o texto que Lia estava com seu rosto encoberto, e só após o casamento ser consumado, no dia seguinte, Jacó percebeu que não era Raquel, era Lia.
mas não podia mais voltar atrás, o casamento já havia sido consumado. Ele já estava casado com a filha mais velha de Labão, e então ele foi enganado. Jacó ficou profundamente triste, abatido, foi conversar com Labão, disse: você me enganou, eu trabalhei 7 anos pela sua filha mais nova. E aí Labão disse: trabalhe para mim mais 7 anos, que eu te darei a minha filha Raquel. Deixe apenas passar alguns dias, os dias da lua de mel, que eu entregarei a minha outra filha para você, e você precisa trabalhar mais 7 anos. Então, dos 7 anos combinado com Labão, Jacó precisou trabalhar 14 anos por amor a Raquel. E ele trabalhou os 14 anos por amor a Raquel. Labão deu para sua filha mais velha, Lia, como serva, uma moça chamada Zilpa. E para sua filha mais nova, Labão deu como serva Bila. E aqui começou os problemas na família de Jacó. Labão teve uma grande parcela de contribuição com aqueles conflitos, aquelas situações difíceis na família de Jacó. Creio que a poligamia nunca foi da vontade de Deus, mas ela aconteceu no Antigo Testamento. A gente vê algumas personagens bíblicas que tiveram mais de uma mulher. Mas nunca foi da vontade de Deus. Deus fez apenas uma mulher para Adão, fez Eva para Adão. Apenas um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então a vontade de Deus, o plano de Deus, a família que Deus instituiu foi marido, esposa e os filhos. Mas a gente percebe a poligamia no Antigo Testamento. Uma casa, marido, mulher e filhos, é bênção de Deus. Mas pense comigo, uma família, uma casa com um marido, 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos e uma filha. Jacó teve filhos com as 4 mulheres, as suas 2 esposas e as 2 servas das suas esposas. Então tinha tudo para dar errado. Não tem como dar certo uma família com um marido, 2 esposas, 2 amantes e 13 filhos com essas 4 mulheres. Começa aqui várias situações difíceis que Jacó teve que enfrentar, problemas na sua família, conflitos entre as suas esposas, brigas dos filhos, a revolta dos seus filhos. E Jacó não conseguiu administrar bem a sua casa, não conseguiu resolver aqueles problemas que surgiram no decorrer dos anos na sua família. Quero destacar a primeira lição neste momento, que o primeiro erro que Jacó cometeu foi ter casado com 2 mulheres. Esse foi o primeiro erro que Jacó cometeu. Quero ler o texto de Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 31 até o versículo 35. Gênesis capítulo 29, do versículo 31 até o versículo 35, e depois o capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim, para nós entendermos mais um pouquinho sobre a história dessa família. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse:
Soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe por Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso ele chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso ele chamou Judá e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava luz filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu à luz a um filho, a Jacó. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhes chamou Azer. O primeiro erro que Jacó cometeu foi ter casado com 2 mulheres. Não tem como dar certo, porque havia uma grande rivalidade entre elas, havia uma grande competição entre elas, brigas entre elas, e automaticamente a infelicidade reinava naquela casa, naquele lar, naquela família. Nós sabemos que quando há infidelidade conjugal no casamento, tanto o marido quanto a esposa sofrem, os filhos também sofrem. Conheço várias situações de famílias que houve infidelidade conjugal e a família acaba sofrendo, a família acaba sendo infeliz, a tristeza bate profundamente no coração daquelas pessoas. E isso não foi diferente na casa de Jacó, com a família de Jacó. A situação era difícil. O casamento com as 2 irmãs trouxe dificuldades, ciúmes, conflitos. A competição entre elas era constante. Quando a serva de Raquel teve seu segundo filho, essa disse: com grandes lutas prevaleci. Então, ela estava dizendo ali das lutas que ela enfrentava, das adversidades que ela enfrentava na família. Com Lia também não foi diferente, porque Jacó amava Raquel e acabava desprezando Lia. E Lia sofria com aquela situação, porque ela desejava ter o marido e não tinha o marido. Então a situação era complicada, era
difícil naquela família. O amor de Jacó não foi suficiente para Raquel. Ela era estéril, infeliz, enquanto sua irmã Lia dava muitos filhos a Jacó. Por não ter filhos, o seu desespero se tornou tão intenso que o texto lido diz que ela pede para Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então, Raquel, apesar de ser tão amada pelo seu marido, não era feliz. E naquele momento, Jacó ficou irado, irritado, e disse para Raquel: acaso estou eu no lugar de Deus? A culpa de não ter filhos não era de Jacó, pois ele tinha filhos com Lia. O problema era que Raquel era estéril. E então ela decidiu ter filhos através da sua serva, chamada Bila. E ali os conflitos só cresceram naquela família, porque além das duas esposas, apareceram mais as servas que se tornaram as amantes de Jacó, as concubinas de Jacó. Tanto a serva de Raquel como a serva também de Lia mais tarde. Que elas acabaram dando filhos também a Jacó. Então a situação daquela família não era fácil, era complicado, eram muitos problemas que surgiam no dia a dia. A rivalidade entre as duas irmãs crescia cada vez mais, porque Jacó cometeu o erro de casar com duas mulheres. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes em família, e Deus, como eu já disse no início, Ele fez apenas uma mulher para o homem. Nunca foi da vontade de Deus a poligamia. Poligamia é resultado de sofrimento, aflição, discórdia, infidelidade, infelicidade. Na Bíblia, nós podemos ver em diversos textos sobre isso. Segunda lição que aprendemos aqui é que Jacó cometeu o erro desprezando a sua primeira esposa. Jacó acabou desprezando a sua primeira esposa Lia e amando e dando uma atenção maior apenas para Raquel. Foi um dos erros que Jacó cometeu na sua família. É evidente que Lia não era a mulher que ele queria. Isso o texto deixa claro sobre isso. Ainda assim, era casado com ela. Também não parecia se preocupar com os filhos de Lia. A gente percebe que Jacó dá uma atenção bem maior aos filhos que ele teve com Raquel, principalmente o filho mais velho chamado José. Então a rivalidade, o ciúme entre as irmãs eram estimulados quando favorecia o filho mais velho de Jacó com Raquel, José, e os demais eram desprezados pelo pai. O ódio crescia naquela família, a ponto dos outros filhos de Jacó planejar a morte do seu próprio irmão e depois acabaram vendendo José para os medianitas, que o levou para o Egito e foi vendido para Potifar, o comandante da guarda do rei Faraó. Então a situação na casa de Jacó era difícil, era complicado. A gente percebe também a tristeza de Lia com os significados dos nomes dos seus filhos. O seu primeiro filho, ela colocou o nome de Ruben, que significa ele viu, eis aqui um filho. Ou seja, Deus havia visto a sua aflição, a sua tristeza, o seu sofrimento, e ela colocou o nome de Ruben.
segundo filho, ela colocou o nome de Simeão, que significa ele ouviu. Então Lia aqui demonstra a sua fé. Deus não apenas viu o seu sofrimento, mas Deus também ouviu. Deus é ouvinte. Deus, ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. Deus sabe as lutas, as adversidades que nós enfrentamos. E aí o texto lido diz que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, além de Deus ver a aflição de Lia, Deus também ouviu o seu clamor, a sua oração. Terceiro filho de Lia, ela colocou o nome de Levi, que significa união, unidade. Lia tinha esperança, com o nascimento do seu terceiro filho, de se unir com o seu marido, de fato viver como marido e mulher na sua casa, com seu marido Jacó. Era a esperança que Lia tinha. Então Lia demonstra aqui que era uma mulher que buscava a Deus, que procurava servir o Senhor. E ela coloca o nome do seu filho, Levi, que significa união. Quarto filho de Lia, ela coloca o nome de Judá, que significa exaltado, glorificado, louvado. Com o nascimento do seu quarto filho, ela decide, com toda a força que tinha, com toda a profundidade do seu ser, de exaltar, de glorificar, de engrandecer o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Deus estava abençoando a sua vida, apesar das adversidades que ela enfrentava. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos também ter gratidão no nosso coração, mesmo diante das lutas, dos problemas que enfrentamos, das adversidades que temos. Precisamos sempre crer que Deus, ele vê todas as coisas. Ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa luta. Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus quer que nós sejamos unidos com Ele, também com a nossa família, com a nossa casa, o nosso lar, com o cônjuge. E Deus precisa ser sempre exaltado, glorificado e honrado através das nossas vidas. São lições preciosas que aprendemos com Lia, com os significados dos nomes dos seus filhos, dos seus 4 primeiros filhos. Seus 4 primeiros filhos. E a gente percebe aqui que quando Raquel deu à luz ao seu primeiro filho, que Deus a abençoou, e ela colocou o nome de José. José significa acrescente-me, Senhor, ainda outro filho. Significa que ele acrescente, é o significado do nome de José. Então ela estava pedindo para Deus para acrescentar mais filhos a ela. Quem sabe ela queria ter a mesma quantidade de filhos que Lia tinha, que a sua irmã tinha. Ela não queria apenas ficar com um filho, ela queria ter mais filhos. E ela colocou o nome de José, que ele acrescente o significado. Que Deus acrescente mais filhos. E Deus respondeu a sua oração, o seu clamor. Mas Raquel teve complicações no seu parto, ou no parto do seu segundo filho. E ela acabou morrendo com o nascimento de Benjamim. Mas o que me chama a atenção é que ela lá, quando estava dando luz ao filho, com tanta aflição e sofrimento, ela colocou o nome no filho de Benoni, que significa filho da minha aflição. Filho da minha aflição. A situação de Raquel também não era fácil, apesar de ser a esposa amada e querida. Ela sofreu muito com o nascimento do seu segundo filho. E aí Jacó depois decide mudar o nome. Jacó colocou Benjamim, que significa filho da felicidade, ou filho do lado direito, ou bem amado. Então Jacó não permitiu que seu filho fosse chamado filho da minha aflição,
mas filho da felicidade, filho do meu lado direito, o bem-amado. Benjamim significa filho da felicidade. Terceiro erro que Jacó cometeu, que eu quero destacar, é que ele foi omisso. Algumas situações difíceis aconteceram na família de Jacó e ele simplesmente fechou seus olhos para aquelas situações. Jacó foi omisso quanto à sua filha Diná, quando ela foi abusada por um jovem da cidade de Siquém, e ele chamava também Siquém, tinha o nome da cidade, ele era o príncipe daquela cidade. E o texto de Gênesis capítulo 34, versículo 5, quando Jacó soube que Diná tinha sido abusada, ele considerou o caso consigo mesmo, simplesmente ele ficou parado, quieto, não agiu, não foi atrás daquela família para resolver aquela situação. E então, quando seus filhos ficaram sabendo do ocorrido, eles agiram com violência, agiram pela carne e acabou matando algumas pessoas daquela família, alguns homens daquela família. Eu creio que isso desagradou a Deus. Jacó precisou fugir daquele local para não ser morto pelos moradores daquela região, daquelas cidades. Ele precisou fugir com a sua família para não ser exterminado. Outra situação também que eu quero destacar, que Jacó foi omisso, outro problema grave que aconteceu na sua família, é que o texto narra que o seu filho mais velho, Rúben, adulterou com uma das suas concubinas, a serva de Raquel chamada Bila. E o texto diz que Jacó ficou sabendo da situação, ele soube e outra vez não fez nada. Não chamou o seu filho, não repreendeu o seu filho, não corrigiu o seu filho e ficou por aquilo mesmo. O texto encerra o assunto ali, está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 22 e continua falando sobre a genealogia de Jacó. Outro erro que Jacó cometeu foi dar preferência a José. José era o filho que ele mais amava. O erro da preferência trouxe problemas graves para a família de Jacó, briga entre os irmãos, problemas entre seus filhos. Como eu disse anteriormente, eles ficaram tão irados com José que planejaram a sua morte. José foi salvo pelo seu irmão mais velho, Rúben, e seus irmãos depois decidiram vender José para os medianitas como escravo. Era uma situação que poderia ter sido resolvida, que poderia não ter acontecido aqueles conflitos entre os seus próprios filhos. Situações que Jacó não conseguiu resolver na sua família, que ele errou, que ele pecou. E aqui nós aprendemos com a família de Jacó que nós não podemos cometer esses mesmos erros que ele cometeu. Sabemos que se ele tivesse agido em algumas situações, se ele tivesse sido mais firme com seus filhos, ele teria evitado muitas situações difíceis que a família precisou enfrentar. Então, aprendemos aqui que nós não podemos cometer esses erros que Jacó cometeu na família. A família é a maior e a melhor instituição criada por Deus. Precisamos criar os nossos filhos,
educar os nossos filhos no caminho do Senhor, precisamos andar com os nossos filhos, amar os nossos filhos, cuidar bem dos nossos filhos. Os filhos precisam honrar os pais, obedecer aos pais, serem submissos aos pais. E precisamos também cuidar do cônjuge. Eu preciso cuidar da minha esposa. Você precisa cuidar da sua esposa. Você que é mulher precisa cuidar bem do seu marido, dos seus filhos. E não deixem de servir a Deus com alegria, porque Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia, por essa mensagem, Pai, que falou ao meu coração. Que possamos aprender cada vez mais, Pai, em Tua palavra, para que possamos acertar mais e errar menos na nossa família. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento vindo do alto, Deus, para que nós possamos cuidar bem da nossa casa, dos nossos entes queridos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja e receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus com alegria, com o cântico Você Confio no Senhor. Thank
promessas de Jesus.